Nesse vídeo, a gente vai falar de um marco do desenvolvimento do bebê chamado de rolar e vamos entender o porquê esse marco é tão importante para o desenvolvimento do bebê. Mas antes de tudo, se inscreve aqui nesse canal e me acompanha no Instagram @desempede. Eu sou Rafaela Paiva do Desempede e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Para a gente entender um pouco esse movimento e entender a importância dele, a gente precisa lembrar que o bebê, assim que nasce, ele não consegue controlar os movimentos do seu corpo e a primeira coisa que ele consegue controlar é a cabeça. Ele consegue fazer esse movimento que a gente fala que é de flexo-extensão, que é levantar e dobrar a cabecinha. Então ele aprendeu a movimentar o seu corpo nesse eixo de movimento que a gente fala. Então nos primeiros 3 meses de vida, o bebê só aprendeu a se mexer assim, a fazer esse movimento de flexo-extensão, tanto com suas mãos, como também com a sua cabeça. A partir desse período, o bebê ele vai descobrir que ele também pode virar o seu corpo para os lados. Então a gente fala que esse bebê ele começa a descobrir as laterais do seu corpo. E é a partir daí que ele vai começar a ter o interesse por esse movimento de rolar. Então vamos entender mais um pouquinho como esse movimento acontece. Primeiro o bebê aprendeu a realizar esse movimento, de flexo-extensão, tanto de barriguinha para baixo, ele consegue sustentar sua cabeça, e de barriguinha para cima, muitas vezes ele realiza esse movimento, que muitas pessoas acabam achando que é porque esse bebê quer sentar, mas não, é um movimento que ele sabe fazer e a partir desse movimento ele vai tentar encontrar a lateral do seu corpo. Ele vai fazer essa contração aqui para tentar virar o seu corpo. Então o bebê vai fazendo esse movimento e aí ele descobre que ele pode virar o seu corpo para os lados. Então muitas vezes o bebê vê um brinquedo, vê um objeto mais atrás e aí ele tenta olhar para esse objeto e aí o corpo vem junto. Porque inicialmente o bebê não tem essa dissociação do seu corpo, ele não consegue virar só a cabeça e o corpo ficar. Então quando ele vira a cabeça, o corpo vai junto e aí ele começa a lateralizar. Além disso, outra coisa que esse bebê descobre ali por volta dos 4 aos 6 meses é o seu pé. Então, inicialmente os seus movimentos estão todos aqui centrados na sua mão, ele descobriu a sua mão, ele faz movimentos com as mãos, coloca a mão na boca, mas por volta dos 4 aos 6 meses, esse bebê ele descobre que ele pode pegar nos seus pés. Então ele vai realizar esse movimento também de levar o pé até a boca. E esse movimento, como a gente já conversou, tanto vai ajudar o bebê a ir fortalecendo esses músculos da barriguinha, que também vão ser importantes para o rolar, como também vai fazer com que esse bebê acabe descobrindo que ele pode virar. A partir desse movimento que ele pega nos pés, o corpo dele vai indo para o lado e ele acha isso interessante. Então ele vai entendendo que ele pode virar o seu corpinho. Então a partir daí ele vai tentando virar o seu corpo por inteiro até alcançar essa posição de barriguinha para baixo, de bruços. Então, o primeiro movimento do rolar do bebê é um rolar sem a dissociação de tronco que a gente fala. O que isso significa? É esse rolar em bloco, que o bebê rola o corpo todo por inteiro. Ele não faz esse movimento de dissociar. A partir do momento que o bebê vai realizando esse movimento e vai fortalecendo os seus músculos da barriga, das costas, ele vai aprendendo que ele pode realizar esse movimento com essa dissociação, que já é um movimento mais complexo que exige um controle maior dos seus músculos. Então, o primeiro rolar totalmente do bebê, que é virar de barriguinha para baixo, a gente espera que aconteça na faixa dos 5 meses até os 7 meses. E o movimento de rolar com dissociação, que já é esse rolar mais complexo, ele costuma acontecer por volta dos 6, 7 meses. Mas então, o que é que acontece para alguns bebês fazer antes, outros depois? Então, o bebê precisa ter interesse em realizar esse movimento e ele precisa ter espaço e liberdade para realizá-lo. Se o bebê só fica deitado em uma posição, ou se a gente coloca esse bebê sentado antes do tempo e só deixa ele sentado, ele não aprende que ele pode movimentar seu corpo desse jeito. Por isso é tão importante a gente dar essa liberdade para o bebê se movimentar. E outra coisa também muito importante é a segurança desse bebê. Muitas vezes ele pode sim fazer esse movimento na cama, começar a realizar esse movimento na cama, só que a cama não é uma superfície firme, então muitas vezes a cama ajuda esse bebê a virar. Algumas pessoas falam, meu bebê ele vira na cama, mas quando eu boto no chão ele não vira, porque a cama acaba ajudando. E quando o bebê está no chão, ele tem que fazer o movimento por conta própria, é ele que tem que controlar os seus músculos para conseguir realizar esse movimento. Então, além do risco de queda que a cama tem, o sofá tem, essas superfícies altas tem, elas também acabam ajudando o bebê nesse movimento. Então o bebê não faz por conta própria, ele não faz através do controle total dos seus músculos, ele acaba tendo uma ajuda.
E quando esse bebê está no chão, não tem esse risco de queda e também ele faz um movimento por conta própria, ele tem que fazer o esforço dos seus músculos para conseguir realizar esse movimento. Por isso que a gente fala que é tão importante deixar esse bebê no chão. Uma outra coisa que você pode estar se perguntando é: meu bebê chegou nessa fase e não faz esse movimento, como eu posso ajudar meu bebê a realizar esse movimento? A primeira coisa é deixar esse bebê livre para se movimentar, como a gente já conversou, no chão vai ser o melhor lugar para isso. A segunda coisa que você pode fazer é ir mostrando brinquedos, objetos que chamem a atenção do bebê. Então, você vai mostrando esse brinquedo, espera o bebê fixar o olhar nesse brinquedo, né? Depois você vai levando esse brinquedo para um lado, para o outro, e aí o bebê, a partir do olhar, ele vai vendo que o seu corpo pode virar primeiro, e depois a gente pode ir trazendo esse brinquedo, além de trazer ele mais para o lado, a gente pode ir trazendo um pouco mais para trás, porque ele aí vai acompanhando esse olhar e o corpo acaba indo junto. E esse bebê vai e vira. Então a gente pode fazer isso com o olhar e ver se o bebê já consegue fazer esse movimento. Outra coisa importante é que inicialmente o bebê muitas vezes fica com o braço preso, então a gente pode dar uma ajuda levantando o bracinho do lado que ele vai virar. E aí ele vai realizar esse movimento. E se por acaso ele chegar aqui olhando e não conseguir virar o corpinho, a gente pode dar esse auxílio virando o seu corpinho para ele entender que ele pode virar. E depois a gente vai dando liberdade para que esse bebê faça o movimento sozinho. Uma outra brincadeira que pode ser muito interessante, como a gente conversou do movimento de pegar no pé, é fazer essa brincadeira de canoinha que a gente fala, que é o bebê com as mãos nos pés, a gente vai olhando para esse bebê, né, brincando com ele, vai para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Porque aí ele acaba entendendo que ele pode virar para as laterais, ele começa a descobrir esse movimento. Então essa pode ser uma brincadeira muito interessante nessa fase. Outra coisa que a gente precisa falar é que esse movimento do virar, do rolar, ele pode acontecer com o bebê de barriguinha para cima virando para a posição de barriga para baixo, como também o bebê de barriga para baixo desvirando e vindo para a posição de barriga para cima. Só que muitas pessoas acham que o bebê, quando ele faz esse movimento de forma descontrolada, é o desvirar. O bebê já consegue desvirar. E não é. Isso acontece porque o bebê ainda não tem um controle desses músculos. Então ele acaba pendendo com a cabecinha e desvirando. Mas é um movimento involuntário, é um movimento que foi sem querer, vamos dizer assim. O desvirar de verdade é um movimento controlado, em que um bebê, tentando olhar para o objeto ou para alguma coisa, ou tentando realizar esse movimento, ele vai controlando os seus músculos e realizando esse movimento do desvirar. Muitas vezes, primeiro o bebê aprende a virar, que é um movimento que exige um controle menor, que é um movimento mais fácil para os seus músculos, e depois ele aprende esse movimento do desvirar. Então, desvirar é esperado até que aconteça um pouquinho depois. O primeiro desvirar, que é o bebê com esse tronco ainda rígido, ele acontece por volta dos 6 meses. E o desvirar com esse movimento de dissociação do tronco e de uma forma controlada, ele costuma acontecer por volta dos 7 meses. Mas o importante é a gente dar essa liberdade para esse bebê e observar se ele está conseguindo realizar ou se ele está aprendendo a fazer esse movimento. Caso ele esteja com alguma dificuldade, é importante buscar a avaliação de um profissional. Então esse foi o vídeo que a gente falou desse movimento tão importante que é o rolar. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e de dar um like se você gostou. Um beijo e até a próxima!